Boa noite, meu nome é Lúcio Olavo e estou aqui a convite da nossa companheira Olímpia para dar uma pequena contribuição, já que nós não estamos nos encontrando nas casas espíritas e somos muito gratos pelo convite. Embora tenha sido desafiador, não é? Porque é algo novo, né? E até assustador ficar olhando aí a minha imagem. Eu espero não assustar ninguém. Mas eu me lembrei do Divaldo Franco, que um dia, iniciando uma palestra, disse que almejava ser invisível, que a sua figura não importasse, mas que a mensagem pudesse ser alcançada e compartilhada. Então, se alguém se assustar, já que é à noite, pode perder o sono, abstraia isso e vamos tentar deixar uma mensagem que nos ajude a passar por dias tão difíceis como os atuais. Como de costume, toda atividade espírita, nós iniciamos com uma leitura de uma prece, de uma página, e depois fazemos a prece, e depois vamos trocar aí algumas impressões sobre a doutrina. Eu separei do livro Pão Nosso a mensagem Pensa um pouco. Se estiver difícil para alguém ouvir, por favor, comente aqui que eu percebo que estou falando baixo demais ou alto demais. Então diz o Espírito Emmanuel pela pena de Chico Xavier no livro Pão Nosso. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade. Como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com este dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem compartilhar-lhe as dificuldades ou os impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes.
uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembre-te do Mestre e pensa um pouco. Vamos agora unir os nossos corações, os nossos pensamentos e rogar ao Pai que a distância, que os recursos tecnológicos não sejam capazes de nos colocar próximos e na mesma vibração de paz e de harmonia, para que os espíritos superiores, nosso anjo da guarda, espíritos familiares e amigos, possam nos intuir, estar conosco e ensejar breves momentos de paz e de reflexão. Pai de infinita misericórdia, nós rogamos o seu amparo para todos os sofredores da terra. Rogamos, Senhor, em especial aos doentes nos hospitais e aos médicos, enfermeiros, trabalhadores da área da saúde, enfrentando momentos de tanta angústia, de tanta preocupação e de trabalho. Confiantes, Senhor, de que a sua misericórdia infinita se faz presente em tudo, em todos e em todos os lugares, iniciamos essa nossa participação junto ao 24º seu, rogando que possamos ser úteis de alguma maneira. Assim seja. Vamos lá. Nós preparamos para compartilhar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 23, Tormentos Voluntários. O capítulo 5, ele é o mais longo capítulo, né, do Evangelho. É um capítulo muito explorado, bem-aventurados os aflitos. Tem muitos itens comumente abordados nas nossas reuniões doutrinárias. Nós vamos falar do item 23, Tormentos Voluntários, que é uma mensagem do Espírito Fenelon sobre esses tormentos voluntários. Nós escolhemos ler alguns trechos da mensagem e comentar alguns aspectos. E é interessante primeiro nós destacarmos, né, o que seja tormentos. Tormentos são sofrimentos, são privações, são penas, são dores, aflições, torturas, inquietações que sofre o homem como consequência das ações negativas na busca da sua felicidade. Vamos lá. Diz o Espírito Fenelon: o homem está incessantemente à procura da felicidade. E aqui nós fazemos a nossa primeira parada, porque essa é uma constatação, né? O homem está incessantemente à procura da felicidade. A busca da felicidade, a neurociência hoje diz que a felicidade e a necessidade de amar e ser amado são íncitos ao homem e saudáveis.
a busca da felicidade e a necessidade de amar e ser amado são mecanismos de saúde emocional, segundo a neurociência. Então, segue o nosso companheiro Fenelon. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que não há a felicidade plena, a felicidade completa, a felicidade sem mescla, sem uma mácula na Terra, posto que a Terra é a casa, né, de espíritos, nós que estamos aqui encarnados, ainda com muitas dificuldades e dependências muito grosseiras, não é? Nós dependemos de alimentação, nós dependemos, temos a matéria, né, que ainda nos reclama muitas necessidades e outras tantas que nós criamos, não é? Então, a felicidade plena, ela aqui na Terra, ela é um sonho, ela é uma utopia. Não existe a felicidade plena na Terra, porque o nosso planeta ainda é um planeta que abriga espíritos muito materializados e infantis espiritualmente, não é? Nós ainda somos tateantes espiritualmente. Nós criamos muitas necessidades fictícias e muitas vezes sofremos quando essas necessidades, entre aspas, não são atendidas ou plenamente atendidas. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, interessante, né? O Espírito diz, olha, apesar das vicissitudes que formam esse inevitável cortejo desta vida aqui na Terra, que nós sabemos viver por aqui é mesmo muito desafiador, né? Nós convivemos com o envelhecimento, né? Porque somos espíritos encarnados e a matéria, toda a matéria, ela é sujeita ao perecimento, ao desgaste. Isso por si só já é angustiante, não é? Envelhecer é angustiante. Caminhar para a velhice é algo muitas vezes angustiante. E, de outro lado, nós nos agarramos a coisas perecíveis, coisas muito fugazes, que não são capazes de nos dar. Nós tivemos aí uma falha técnica. Eu espero que estejamos de volta. Sim? Alguém, por favor? Alguém manda aí uma mensagem para nós sabermos se estamos ao vivo ou não, por favor? Parece que nós tivemos uma falha. Eu estou aguardando um retornozinho de alguém que nos diga. Ah, muito bem. Então vamos continuar. Nós estávamos dizendo que o Espírito Fenelon diz, apesar das vicissitudes,
Apesar do inevitável cortejo dessa vida, ou seja, apesar de tudo isso que é inerente ao ser encarnado na Terra, o desgaste da matéria, a velhice, a doença, de outro lado, nós também cultivamos ilusões, né? Nos agarramos a coisas muito perecíveis, muito fugazes. Nós achamos que coisas e pessoas são nossas, quando aqui é uma passagem, né? Estar encarnado é estar matriculado em uma escola, é um aprendizado. Então, existe mesmo sofrimentos inerentes, né? Um inevitável cortejo de vicissitudes nas palavras do Espírito Fenelon. Mas ainda assim, diz ele, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Então, é possível alcançar, auferir, experimentar aqui na Terra, ainda que com todas essas vicissitudes, ainda que com muito atraso, ainda que com muitas dependências, é possível experimentar uma felicidade relativa. E aí vem o Espírito a nos dizer como isso é alcançável. Mas ele, o homem, né, nós encarnados, mas ele a procura nas coisas perecíveis. Exatamente. Né? Nós, em busca da felicidade, sobretudo nesses tempos de consumo e de parecer ser, né? Hoje não importa o que você é, importa muito quantos seguidores você tem no seu Instagram, por exemplo. Há muitas pessoas que consideram essas ilusões de amizade, de prestígio, cruciais para a sua felicidade. Então, nós ancoramos os nossos ideais de felicidade em coisas perecíveis, que habitualmente fogem. As coisas, elas são uma breve alegria momentânea, porque é sempre algo que está fora de nós. E é interessante nós notarmos que lá no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, acerca da felicidade possível na Terra, os Espíritos nos dizem que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. 3 requisitos bastante, parece simples, mas muito profundos, não é? Porque posse do necessário é possível que nos leve à ideia de que nós podemos criar necessidades, né? Nós podemos criar necessidades. Porém, quando se junta ao segundo requisito da felicidade possível na Terra, da consciência tranquila, isso já limita o que seja o necessário. Porque muitas vezes adquire-se demais, compra-se demais sem necessidade, não é? E ancora-se um projeto de vida em possuir. E isso não pode trazer a paz da consciência, a consciência tranquila. Então, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Que futuro? E aí, fé no futuro ressignifica todo o nosso estar no mundo. Porque o que é o futuro para nós? Para nós espíritas, futuro são novas encarnações. E isso nos dá uma noção de responsabilidade hoje, porque a nossa ventura ou desventura em outras encarnações que possivelmente experimentaremos, ela é condicionada às nossas escolhas
e o nosso caminhar hoje, agora. Então, fé no futuro é acreditar que nós podemos alavancar a nossa caminhada evolutiva no campo da moralidade, fazendo boas escolhas hoje e tendo a consciência tranquila. Continua a mensagem que estamos abordando. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Aqui o Espírito está nos convidando, nos alertando para alegrias de outra natureza, que não a de possuir nada, não a de angariar nada nesse mundo, mas de um outro tipo de felicidade, a felicidade de praticar o bem, a felicidade de perdoar, a felicidade de amar sem reservas e sem esperar retribuição. Amar sem reservas e esperar sem esperar retribuição é algo que a gente precisa estar atento, porque é o amor doação. Nós não estamos falando de amor nas nossas relações de marido e mulher, de companheiro e companheira, de pais e filhos, porque nessas relações nós esperamos, é natural, não é? Nós desejamos um eco, uma reciprocidade. Mas além dessas relações, existe amor que só doa, que é a caridade, que é o amor em movimento. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós não podemos esperar nada. Nós não podemos esperar nem um muito obrigado, porque às vezes a pessoa que recebe nem tem isso para dar. Às vezes está envolvida em muito orgulho e não nos agradece. E a caridade é justamente esse amor que nada espera, né? Que faz a sua parte. Então, nós precisamos aqui na Terra experimentar uma outra moeda de troca, além de adquirir, além de ter prestígio, além de parecer ser alguma coisa, aquilo que o Espírito Joana de Ângeles chama de gozo seráfico, o prazer dos anjos, né? Que não tem nada a ver com nada carnal, é a sublimação do amor, a doação do amor, o bem, praticar o bem. É esse bem-estar que antecipa alegrias celestes, porque evidentemente na pátria espiritual, quando desencarnarmos, nós haveremos de experimentar outras alegrias que não estão ligadas a nada a ver com posse. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, nós, procuramos com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E é curioso aqui, essa observação do Espírito, que nos lembra que toda doutrina espiritualista tem, em alguma dose, uma recomendação de desapego. Já perceberam? Todas as doutrinas espiritualistas, elas têm uma mensagem, umas mais, outras menos, de algum desapego. Desapego não é não possuir nada. Desapego não é abrir mão de uma vida digna. Não é isso. Desapego
é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É colocar as coisas nos seus devidos lugares e saber, na relação com a posse material, quem manda em quem. São as coisas ou o possuir que manda em mim, ou sou eu que mando nas minhas necessidades e no meu desejo? Então, e dentre essas doutrinas todas que pregam alguma dose de desapego, Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, ele sabe, né? Ele sabe que a felicidade, a realização não está nas coisas, mas na paz do coração. E eu acho até interessante nós destacarmos, nesse momento doloroso pelo qual passa a humanidade encarnada, como que nós podemos estar felizes em meio a tanta dor, não é? Como é possível, né, nós dizermos, está tudo bem, na minha casa está tudo bem, minha família está tudo bem, na cidade não tem muitos casos da pandemia, da Covid, o coronavírus, mas só aqui no Brasil, mais de 60 mil mortes, e algumas ainda, além da dor da perda, algumas famílias experimentam a dor de não ter oportunizado ao seu parente um tratamento, uma oportunidade de tratamento. Então, são momentos de muita dor, de muita aflição, que nos levam à reflexão e nos levam também a relembrar que Kardec perguntou aos espíritos se as desigualdades sociais são obras de Deus ou do homem. E os espíritos disseram que é obra do egoísmo humano. Então, muitas dores que vemos, elas são causadas pela nossa sociedade tão injusta, tão desigual e muito cruel. Bom, então nós precisamos buscar a paz do coração, que segundo o Espírito Fenelon é a única felicidade verdadeira deste mundo. Paz do coração só se encontra agasalhando e acalentando bons sentimentos, né? Ninguém pode almejar paz no coração no qual habite sentimentos negativos, sentimentos de inveja, sentimentos de vingança, sentimentos cruéis, sentimentos principalmente do orgulho e do egoísmo. Enquanto nós agasalharmos esses sentimentos, nós não vamos experimentar a única felicidade verdadeira possível neste mundo, que é a paz do coração. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nos educarmos nos nossos sentimentos, educar os nossos pensamentos. E, obviamente, não é possível pensar abstratamente, não é? É preciso pensar e agir no bem, porque ninguém pensa no bem fazendo o mal. Então, nós precisamos não só pensar, sentir e agir para alcançar essa felicidade possível e a única verdadeira neste mundo, que é a paz do coração. É coisa curiosa, diz o Espírito Fenelon, está falando do homem encarnado, né? É coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só ele cabia evitar. Muito, muito elegante, né? A colocação do Espírito Fenelon, esse espírito que foi citado inclusive por Kardec nos prolegômenos do Livro dos Espíritos como um trabalhador, como um frequente contribuidor, com participação efetiva na doutrina, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, no Livro dos Médiuns. Então, é um espírito que deu um contributo
bastante significativo à nossa doutrina, com muitas mensagens. E é muito elegante da parte desse espírito ele dizer parece, né? Parece que nós criamos de propósito tormentos, né? Por que é muito interessante essa colocação de que parece que nós criamos de propósito tormentos que só nós poderíamos evitar? Porque a humanidade, àquele tempo, ao tempo da mensagem, a humanidade não conhecia os estudos sobre a alma humana, sobre o inconsciente, que foram desenvolvidos a partir da obra de Freud, não é? Então, parece criar de propósito cabia àquele tempo. Hoje, a partir do estudo de outras ciências que nos ajudam a entender melhor a psique humana, e aqui uma ousadia da minha parte, nós podemos dizer que não é que parece. Nós, inconscientemente, seja pela consciência culpada, né, que busca a punição em virtude da culpa, seja em razão da baixa estima, nós, efetivamente, de propósito, buscamos tormentos que poderíamos evitar. E aí, parece que a mensagem do Espírito Fenelon dá uma guinada quando ele diz: haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? E nesse particular, parece que o Espírito está falando de coisa diversa. Até então, estava falando dessa quimera, dessa eu ia dizer leviandade, mas esse lugar comum, né, da maioria das pessoas de achar que a felicidade efetiva está em ter isso ou aquilo. E aí, nesse pedaço da mensagem, parece que ele está falando de algo diferente quando ele diz: haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e os ciúmes? Pergunta. Mas ele está falando dessa mesma patologia, né? Dessa mesma patologia dessa falácia, dessa ilusão de acreditar que a felicidade está em possuir. Porque a inveja não é o sentimento daquele que acredita que a felicidade está em ter e que aquele que possui mais do que ele enseja o sentimento da inveja. Então, o Espírito está falando da mesma coisa, dessa mesma ilusão de que possuir é o segredo, é a chave da felicidade na Terra. E os ciúmes? Os ciúmes também, não é? O ciúmes também está ligado a essa ideia de ter. De ter, nós achamos que podemos ter sem medida até pessoas. E o ciúme é justamente esse sentimento, claro, ligado à insegurança, mas ligado também a um sentimento de posse sobre a pessoa querida, né? Que nós achamos que pode nos trair é a insegurança, né? Então, ele diz: haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e os ciúmes? Inveja e ciúmes aqui estão colocados como exemplos desses tormentos, né? Ele citou como 2 exemplos de tormentos, de sentimentos que desestruturam muitos encarnados pela inveja e pelos ciúmes. Diz ele que para o invejoso e o ciumento não existe repouso, sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias, os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é eclipsar, ocultar, nublar os outros.
Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos, como eles, a cólera dos ciúmes. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam as palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Então, é preciso aqui abrir um parêntese sobre a que aflitos Jesus se dirigiu nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não pensa que a aflição com o cartão de crédito, com a fatura, é a aflição bendita, bem-aventurada a que Jesus se referia. Essa deve ser tratada como a incúria, né? A falta de cuidado que a fatura um dia vem. É igual é igual estar encarnado. Você pode tudo, mas um dia a fatura chega. Um dia chega a hora de nós prestarmos conta do que fizemos com essa oportunidade. Então, quando Jesus está falando de aflitos bem-aventurados, ele está falando do homem cônscio, do homem que tem a aflição de perceber essa perenidade da vida e a necessidade de dar à vida uma razão de ser. Essa é a aflição bendita. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Interessante como é atual isso, né? Parecer mais do que é. Porque nós vivemos um tempo em que a imagem, ela diz mais de alguém do que a palavra, por exemplo, né? A imagem da pessoa é algo muito atual, né? Uma era midiática em que tudo está ligado a essa insegurança que tantas pessoas têm de encontrar um eco, né? De encontrar uma tribo e isso seguidores. E isso é tão elementar, né? Isso, sem ofender ninguém e sem faltar com a caridade, obviamente. Mas isso me parece muito elementar. Mas é muito atual, não é? Querer parecer mais do que é. Querer parecer mais do que é. Está sempre rico aquele que não sofre disso? Porque ele se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma, em meio das tormentas da vida, não será uma felicidade? Termina aqui a mensagem do Espírito Fenelon com essa pergunta. Se a calma em meio à tormenta já não será a felicidade, né? Nós espíritas conhecemos bem um clichê espírita, né? De que a calma ela o requisito, ela é a certeza do êxito, né? Nós precisamos de calma, nós precisamos acreditar que estamos aqui em breves momentos e que a nossa vida, ela boa ou ruim, passando por esse ou aquele momento, ela é apenas um pequeno pedaço da nossa existência. Nós somos espíritos eternos e isso relativiza as coisas, deve relativizar o tamanho, a dimensão das coisas na nossa vida, porque nós temos um longo futuro, nós não morreremos. O Lúcio Olavo, daqui a uns 100 anos, uns 30 pelo menos, vai desencarnar, não é? Mas o espírito que eu sou há de levar para outras encarnações muitas lições,
não é? Nessa encarnação, eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina, de dar uma nova significação à minha existência. E é isso que é a nossa herança, não para outros, mas para nós mesmos, né? Outro clichê da doutrina de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós precisamos estar bem atentos, porque essas lições, às vezes simples, que nós repetimos constantemente, elas hão de dar essa calma em meio à tormenta, não é? Hão de nos dar calma e esperança, de saber, não é possível você ter calma sem ter fé e sem acreditar que aquilo o sofrimento momentâneo, a vicissitude, é algo passageiro e algo inerente a essa existência. Uma das maiores dádivas, né, que o Criador nos concede, ao lado das encarnações sucessivas, que são essa possibilidade infinita de refazer os nossos desacertos e construir a felicidade, é o livre-arbítrio. Nós precisamos nos assenhorar dessa faculdade, escolher, né, melhor, porque o homem, na escala evolutiva, que é uma expressão da vontade do Criador, deu ao homem a possibilidade de decidir o que quer, como quer e para o que quer, e o que fazer com o que adquiriu, especialmente acerca das experiências, se boas ou amargas. Então, nós podemos decidir, nós podemos escolher melhor, né? Nós podemos refazer a nossa caminhada, nós podemos nos libertar de uma série de necessidades que são ilusórias. Nós precisamos dar ao nosso estar no mundo, a esta encarnação, uma razão de ser significativa, uma razão de ser comprometida com a evolução moral do espírito que, por ora, anima este ser encarnado. Muitas vezes o homem transforma, né, essa dádiva, essa liberdade de pensar e decidir, numa arma atroz contra si, que só traz sofrimento. Nós pensamos que podemos decidir adquirir o que não está ao nosso alcance. O que pertence a outros, né? Eu fico pensando, eu sou muito politizado e até tenho me moderado não a saber, mas como reagir diante desses que avançam sobre o que pertence aos outros, que almejam acumular mais bens do que necessitam, né? Como essas pessoas se endividam, né? Como essas pessoas se endividam. E a partir dessa ideia, dessa constatação de que a iniquidade compromete muito o espírito, eu mitiguei um pouco a minha raivosidade, a minha indignação, não é? Porque eu entendo que cada um de acordo com as suas obras, né? E pessoas que se comprometem dessa maneira, né? Almejando e avançando além do que lhe pertence, muitas vezes de recursos públicos, não é? Elas estão cavando débitos terríveis. E não existe débito, né? Jesus nos garantiu: ninguém sairá daqui até que pague até o último cetil. Então, causa indignação, legítima indignação, mas
Cada um colhe o que planta, não é? E ninguém sai daqui sem acertar os seus débitos. Por fim, nós estamos já caminhando para o final da paciência de vocês. Eu queria colocar que a nossa evolução, a evolução da humanidade, ela se dá em dois níveis. Ela se dá num nível horizontal, que é o momento, o estágio de consciência em que nós vivemos, né? Nós vamos vivendo de acordo com a nossa consciência, achando que vivemos muito bem, até que venha uma crise, até que venha alguma coisa que nos desperte. Se nós continuarmos nesse plano horizontal, nós fatalmente nos chocaremos com a necessidade evolutiva, porque evoluir mudar, ampliar, crescer a nossa consciência é algo íncito ao ser humano. Nós precisamos crescer. Então, nós estamos no plano horizontal, mas em algum momento nós vamos nos deparar com um plano vertical que nos obrigue a subir de patamar, a mudar a nossa consciência para um novo patamar de consciência, alterar os nossos ideais de felicidade, deixar para trás algumas quimeras e assim nós evoluirmos. O egoísmo, ele nos coloca na contramão da lei da vida. A vida é compartilhar, a vida é ombrear, a vida é socorrer, a vida é amar sem reservas. Quando nós nos encastelamos em egoísmo, nós estamos na contramão da lei da vida, porque a lei da vida é amar e o egoísmo é o antagonismo do amor. Nós precisamos romper amarras, né? Amarras que às vezes nos trazem tantos tormentos, tantas dores que são pueris, são infantis. Às vezes alterar um modo de ver a vida e de viver efetivamente nos traz muita libertação, pode nos trazer muita libertação. A doutrina é essa proposta de nós nos comprometermos com algo muito maior do que nós. Nós somos um grãozinho de areia na obra da criação, mas não estamos esquecidos da misericórdia divina, né? Nós fazemos parte, nós somos um todo. Uma coisa curiosa, nós ainda temos um tempinho de se pensar, é que um vírus, né, um minúsculo micro-organismo lá do outro lado do mundo, na China, alterou o mundo todo. Então, um sentimento altera o mundo todo. Um qualquer de nós altera o mundo todo. E nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso mundo interno escolhendo melhor. E diante das provas, eu, para terminar, gostaria de compartilhar essa ideia acerca de provas que há poucos dias eu tive acesso. As provas, elas não são castigo, não é? As provas, elas são colheitas. Isso dentro de uma visão, né, do Espiritismo. Mas eu tive uma colocação dentro de um curso, também assim online, que nós participamos, não de Espiritismo, mas colocando que as provas, as dificuldades da vida, elas são uma oportunidade, elas são uma face da misericórdia divina,
como se Deus acreditando que nós já adquirimos um conhecimento suficiente para prestarmos a prova, para darmos o nosso testemunho de que aprendemos e que temos condição de passar, de mudar de série, de evoluirmos, enfim. Queridíssimos irmãos, nós encerramos essa modesta participação, agradecidos e esperançosos de que em breve nós possamos nos reencontrar, nos abraçar, não é? Como está fazendo falta nos abraçar, né? Nós espíritas gostamos de abraço, aquele abraço delicioso que aconchega. Enquanto isso não vem, nós nos abraçamos mentalmente, desejando uma ótima noite a todos e que os espíritos nos facultem reflexões, nos facultem um ser consciente, né? Nessa encarnação tão desafiadora. Estar na Terra nesse momento é algo muito desafiador. Então, rezemos confiantes de que saiamos, que a humanidade saia dessa experiência melhor, sem dúvida, né? Os espíritos nos garantiram que as calamidades, elas têm o condão de alavancar o progresso moral da humanidade. Confiemos, acreditemos e façamos a nossa parte. Uma ótima noite a todos. Foi uma alegria estar com vocês, ainda que distante.